aí, tudo certinho com vocês? Tudo massa? Bem, voltei, né? Estou aqui para a gente dar continuidade aos nossos estudos e hoje a gente vai ver coesão ou elementos de coesão que fazem parte da disciplina de português. Antes que vocês me perguntem, professor, esse assunto é de qual disciplina? Português, certo? Então vamos lá. Sem muita demora, vamos começar a nossa revisão de hoje. Vamos lá. Bem, para a gente começar, eu trouxe para vocês aqui um coração cheio de pecinhas de um quebra-cabeça, certo? O que é que eu quis trazer? Qual é a mensagem que eu quis trazer para vocês com esse coração? Eu quis trazer a seguinte mensagem. Eu quis comparar, certo, esse quebra-cabeça com a construção de um texto. Da seguinte forma, a gente pode fazer uma comparação entre a montagem de um quebra-cabeça e a construção de um texto, observando o seguinte, que para se formar essa imagem do coração aí que vocês estão vendo, foi necessário encaixar cada uma dessas pecinhas de formas variadas. E quando, no final, a gente consegue juntar todas as pecinhas e montar o coração, a gente compõe uma imagem significativa, certo? Então, da mesma forma, é com o texto. O texto ele é formado por vários elementos linguísticos. E quando a gente une de maneira articulada cada elemento linguístico desse, a gente forma um texto significativo para um leitor. Um texto que é compreensível, certo? Que passe uma mensagem para um leitor, para outra pessoa que você queira se comunicar. Então, da mesma forma que essas pecinhas aqui, cada uma delas, a partir do momento que eu juntei, montei esse coração, a mesma forma é o texto. E vamos considerar que cada pecinha dessa é um elemento de coesão. Então, quando eu junto de maneira articulada cada elementozinho desse de coesão, certo? Eu estou construindo um texto compreensível ao meu leitor. Então, imagine que cada pecinha dessa é um elemento de coesão. Então, o elemento de coesão é essencial para que eu possa deixar o meu texto compreensível para o meu leitor, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido a mensagem que eu quis passar e agora vamos começar de fato a revisão. O que seria coesão? Coesão, os elementos de coesão, a gente também chama de conectivos, são palavras que servem para unir frases, orações e parágrafos, assegurando a continuidade do texto. Beleza? Uau! Agora, qual é a função dos elementos de coesão? A função dos elementos de coesão é o seguinte. Eles têm duas funções. A primeira é que as palavras podem ter a função de referência a outras palavras, certo? Eu posso escrever uma palavra no começo do texto e depois, para eu não ter que repetir aquela palavra, eu posso colocar outra palavra diferente que sirva de referência à palavra anterior que eu usei. Então, esta é uma das funções do elemento de coesão, que também pode ser chamado de elemento de retomada. Estou retomando uma palavra que eu disse anteriormente, certo? Outra função do elemento de coesão é a de substituição. Como é que seria isso? É quando eu substituo um nome de pessoa
de objeto, ou de lugar, ou outra coisa. Ou também eu substituo trechos do texto, certo? Por uma palavra ou por uma expressão que tem um sentido próximo, certo? Eu coloquei uma palavra e mais na frente no texto, eu não quero repetir aquela mesma palavra, então eu coloco outra que seja, que tenha um significado próximo da palavra que eu usei anteriormente. Então, eu estou substituindo a palavra anterior por outra, mas que tem o mesmo significado. O que é que isso me ajuda no texto? Isso ajuda a evitar repetição no corpo do texto, como ele diz aqui, evitando a repetição no corpo do texto. Qual é a principal finalidade dos elementos de coesão? É evitar repetição de palavras no texto, certo? É muito chato eu pegar um texto em que tenha 15 palavras igualmente repetidas no texto, certo? Feito, eu já peguei alguns textos, certo? Onde repetiram a palavra i 14 vezes durante o texto. Então, esse texto não ficou muito agradável de ler. Então, para evitar que repetisse a palavra i várias vezes, poderia-se usar o elemento de coesão, substituindo o i por outra palavra que tivesse o mesmo significado. Ou até mesmo eu poderia substituir o i por vírgula, porque às vezes a vírgula tem o mesmo sentido da letrinha i no decorrer do texto. Então, uma das principais finalidades do elemento de coesão é evitar a repetição de palavras. Beleza? É isso mesmo. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Agora eu vou mostrar na prática um texto para vocês como eu poderia usar os elementos de coesão. A Cuca vai pegar! A Cuca não vai pegar nada aqui, né? O que a gente pegou foi um texto, certo, de Monteiro Lobato sobre a turma do sítio do Pica-Pau Amarelo, que fala sobre a lenda da Cuca. Então, em cima desse texto, eu vou trabalhar com vocês os elementos de coesão. O texto diz o seguinte: a turma do sítio do Pica-Pau Amarelo. Marca texto. A Cuca também é um personagem do folclore brasileiro. Ela é uma bruxa com cara e corpo de jacaré. Malvada, ela vive em sua caverna escura, criando poções mágicas e planejando invadir o sítio. Quando fica brava, de muito longe, ouve-se o seu urro de raiva. Certo? Eu peguei esse texto do site Educar e Letrar. Bem, onde é que a gente encontra elementos de coesão nesse texto? O seguinte, a Cuca também é um personagem do folclore brasileiro. Ela quem? Esse ela aqui está se referindo a quem? Está se referindo a Cuca, não é isso? Então, esse ela é um elemento de coesão, é um pronome. Eu usei esse pronome, a gente usa, a maioria dos elementos de coesão são pronomes que a gente usa, ou alguns advérbios de lugar, certo? Então, eu usei esse pronome aqui, ela, para substituir a palavra Cuca e também para me referir a ela. Então, esse ela aqui teve tanta função de substituição como de referência, certo? Para eu não repetir a palavra Cuca, eu usei ela. Para eu não ficar aqui, a Cuca também é um personagem do folclore brasileiro. Cuca é uma bruxa com cara e corpo de jacaré. Para não repetir Cuca, eu usei ela. E onde é que eu tenho aqui outro elemento de coesão? Malvada, ela vive em sua caverna escura,
Esse ela aqui também está se referindo a Cuca, não é isso? Então, esse ela aqui é um elemento de coesão de referência, porque ele está se referindo a Cuca. Para eu não repetir a palavra Cuca, eu usei o ela como elemento de coesão, certo? Então, na prática, como vocês podem observar em um texto, eu uso elementos de coesão para que meu texto fique compreensível, certo? Para que eu consiga unir uma frase à outra e para não ter que estar repetindo a mesma palavra, várias vezes, sem necessidade. Beleza? Então, através desse exemplo, eu espero que vocês tenham compreendido o que é um elemento de coesão. Então, agora que eu já fiz essa pequena revisão com vocês, vamos aos exercícios. O primeiro exercício é o seguinte, a primeira questão aqui que eu tenho. Os elementos de coesão aparecem nos textos com a finalidade de. Qual é a finalidade dos elementos de coesão que eu falei? A principal delas. Vamos ver aqui. Letra A. Repetir várias vezes a mesma palavra. Vocês acham que é isso? A principal função é repetir várias vezes a mesma palavra? É óbvio que não, né? Dar credibilidade às palavras? Não, não é para dar credibilidade às palavras. Poderia ser para dar credibilidade ao texto, mas as palavras não, né? Letra D. Dar ênfase às palavras? Não, não é para dar ênfase às palavras. Então, só me resta como alternativa certa a letra C, né? Não repetir as palavras. Então, os elementos de coesão aparecem no texto com a finalidade de não repetir as palavras. Próxima pergunta. Os elementos de coesão são importantes para que o texto fique, certo? Por que é importante os elementos de coesão? É para que o texto fique como? É para o texto fique organizado e incoerente? Eu acho que não, né? Incoerente não tem muito sentido. É para que o texto fique limitado? Não, eu não quero limitar meu texto. Os elementos não são para deixar o meu texto limitado. É para deixar o meu texto coerente e sem sentido? Não, não tem sentido nenhum. Então, os elementos são importantes para quê? Para deixar o meu texto organizado e coerente. Então, a resposta certa seria a letra C. Organizado e coerente. Próxima pergunta. Leia a tirinha abaixo. Vamos lá. Suzy, me desculpe por ter xingado. Eu não queria ferir seus sentimentos. Bem, você conseguiu ferir meus sentimentos, mas eu aceito suas desculpas. Obrigada. Oba, graças aos céus, eu me livrei dessa. Saiu correndo. Pensando bem, quero ver você rastejando mais um pouco. Ela ficou brava aqui no final, ela mudou de ideia. Então vamos lá, vamos ver qual é a pergunta. A pergunta é a seguinte. Na fala, bem, você conseguiu ferir meus sentimentos, mas eu aceito suas desculpas, obrigada, dita no segundo quadrinho, a palavra destacada refere-se. Certo? Segundo quadrinho é esse daqui. A palavra destacada é qual? É suas. Não é isso? A palavra destacada é suas. Então ele quer saber a quem suas está se referindo. Certo? A quem será que suas está se referindo? Quem é que está falando no segundo quadrinho?
é a menina que está falando, não é isso? E o que é que ela está dizendo aqui? Bem, você conseguiu ferir meus sentimentos, mas eu aceito suas desculpas, obrigada. Ela está conversando com quem? Com o menino. Então, suas aqui, que a menina está falando, está se referindo a quem? Ao menino. Então, qual das alternativas aqui seria a resposta certa? Seria letra A, a menina, letra B, as duas crianças, letra C, aos sentimentos, ou letra D, ao menino? É óbvio que a resposta certa é letra D, ao menino. Beleza? Bem, gente, assim chegamos ao final de mais uma revisão. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha ajudado vocês a compreender mais um pouco sobre os elementos de coesão. Teve algumas falhas no decorrer da gravação, mas se até o William Bonner erra ao vivo no Jornal Nacional, porque eu também não posso ter uns errinhos durante a minha gravação, não é isso? Então, eu agradeço a vocês mais uma vez e até a próxima. Valeu, tchau!